Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de julho. Talvez neste vídeo vocês estejam escutando um barulho de fundo porque eu tive que ligar um ventilador mais potente. Geralmente eu deixo mais fraquinho aqui no escritório porque eu estou com muito calor, então não terei condições de gravar sem o ventilador. Eu vou tentar tirar o ruído de fundo, talvez consiga, talvez não, então peço desculpas se alguém se incomodar com esse barulhinho de fundo. Em julho eu fiz várias leituras, especialmente comecei muitas leituras, continuei muitas leituras que eu não concluí, mas como eu faço aqui no canal vídeo de metas mensais e vídeo de leituras do mês, eu só vou comentar agora com vocês sobre as leituras finalizadas no mês de julho. Por exemplo, eu li muito dos Contos Completos, mas eu não terminei o livro. Eu li bastante também dos contos de H.P. Lovecraft, mas eu não terminei o livro. Eu li mais da metade do The Cursed Child, mas eu não terminei em julho. Então todos esses ficam para leituras de outros meses, mesmo que boa parte deles tenham sido lidos em julho, tá? Para o vídeo também não ficar tão imenso e também não ficar muito repetitivo, já que eu já falo sobre esses livros no vídeo de metas, enquanto eu ainda não os terminei. Então vamos para as leituras concluídas em julho. Eu finalmente concluí o livro Confissões de um Jovem Romancista, que vem sendo mostrado nos vídeos de metas há um bom tempo. Eu acho que eu passei uns 3 meses para concluir. Eu li quase de uma vez só até a metade, mas depois ele ficou um pouquinho mais lento, especialmente no final. O final deste livro é muito lento, porque o Umberto Eco vai falar sobre listas e as listas são intermináveis, porque ele não só fala sobre sua paixão por listas enquanto narrador, assim, quando ele está escrevendo um livro, como também ele traz muitos exemplos. E eu sou o tipo de leitora meio maluca que eu não consigo pular coisas do livro, então eu lia as listas. E é muito cansativa essa parte das listas. Mas este livro tem muitas coisas interessantes, especialmente para quem gosta ou quer entender um pouco sobre a arte de escrever romances, quem quer entrar neste ofício. O Umberto Eco dá várias dicas. Ele foi um grande nome na literatura contemporânea, morreu há pouco tempo. Tem vários livros famosos, entre eles O Nome da Rosa, e eu nunca li nenhum romance dele, mas por este livro dá para entender perfeitamente o tipo de livro que ele escreve, a pesquisa aprofundada. Ele sempre foi um professor, de universidade, sempre teve um grande conhecimento em escritos medievais, então ele usava muito da sua experiência para escrever os seus romances. Ao mesmo tempo, ele usa muitas coisas específicas, assim, que as pessoas comuns não têm conhecimento sobre tais assuntos. Algumas partes são um pouco mais lentas, um pouco mais, eu vou dizer, chatas, mas o livro não é chato, o livro é interessante, ele só tem algumas partezinhas chatas. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele num vídeo específico, daí eu falo um pouco mais sobre esse processo de escrita do autor, algumas dicas que ele dá, e o que é que vocês podem encontrar neste livro. Ele é um livro de palestras, com 3 palestras, se eu não me engano, que o Umberto Eco deu em universidades. Então tem dicas preciosas aqui dentro, você vai entrar na mente, assim, de como funcionava esse processo de escrita de um grande autor. E o título é um pouco irônico, porque Confissões de um Jovem Romancista, Umberto Eco começou a escrever romances com mais de 50 anos. Então, por conta disso, tem essa brincadeira, de um jovem romancista. Ele escrevia ensaios, enfim, ele era um professor de linguística. Então, o texto dele é muito rico e interessante em vários sentidos. Eu estou curiosa para ler algum livro dele, especialmente O Nome da Rosa, que é um filme que eu gosto muito, mas agora eu sei quais são as minhas expectativas em relação a este livro. Eu sei que é um livro mais lento de ser lido, por mais que eu tenha amado o livro, por mais que o filme, por mais que o filme tenha essa aura de suspense, seja bem interessante, a narrativa do Umberto Eco não é aquela narrativa que você vai pegar e vai ler tudo de uma vez. É algo para sendo degustado aos poucos, porque ele é um autor mais rebuscado, digamos assim. Mas enfim, conversaremos sobre ele em breve. Eu acho que no final do mês de agosto, porque eu tenho muitos vídeos programados, então talvez demore um pouquinho ainda, mas vai ter vídeo sim sobre ele. Também li em julho Se Obama Fosse Africano, de Mia Couto, que se tornou um dos meus favoritos do ano e da vida. Este livro é transformador, é um livro que dialoga muito com o leitor, especialmente também os brasileiros, por mais que ele fale sobre questões sociais voltadas para o povo africano, os povos africanos, o continente da África, sobre problemas seculares, problemas muito atuais e prementes que o povo da África sempre enfrenta, e ele propõe as soluções, propõe mudanças. Essas discussões que ele vai trazer neste livro, que são vários ensaios e palestras, enfim, que ele deu em várias ocasiões diferentes, em diferentes países também, são muito interessantes como assuntos para serem debatidos mesmo
Existe esse diálogo entre o leitor e o autor ao longo deste livro, e a narrativa do Miyakoto é sempre incrível, tanto nos seus romances quanto também durante o ensaio. O autor é muito poético na forma como ele fala. É um livro para se apaixonar ainda mais pelo Miyakoto, pelas coisas que ele defende, pela forma crítica que ele enxerga esse mundo contemporâneo. Se tornou um dos meus favoritos do Miyakoto. Tudo bem que eu só li 4 e ainda tem muitas coisas pela frente, mas ele é possivelmente meu favorito, juntinho ali com A Confissão da Leoa, que também é um grande querido. Enfim, gente, recomendadíssimo. Já tem vídeo sobre E Se Obama Fosse Africano aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre os assuntos debatidos no livro e o que esperar, eu vou deixar o vídeo nos cards, como sempre. Em julho também tivemos, claro, a leitura de um dos livros da Agatha Christie, que neste caso foi o 3º volume publicado pela autora, Assassinato no Campo de Golfe, que foi uma leitura também muito gostosa. Mais um caso com o queridíssimo Hercule Poirot. Este é o seu 2º caso da Agatha, né? O primeiro foi O Misterioso Caso de Styles, o 2º livro foi do Tom e da Tuppence, e então nós temos novamente o Poirot junto com seu amigo Hustings. A interação deles neste livro está muito engraçada. Tem um caso intricado, repleto de mistérios que vão sendo desvendados ao longo do livro. E novamente foi uma delícia de ler. Já tem vídeo também sobre ele aqui no canal. Começo do vídeo sem spoilers, depois alguns spoilers pra gente discutir impressões de leitura. E eu vou deixar nos cards e aqui embaixo, como sempre, pra quem quiser saber um pouco mais sobre a leitura. Em julho eu também fiz a leitura de A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Este é o meu 2º livro do autor. O primeiro foi A Ilha do Dr. Moreau. E ele é incrível na ficção científica, especialmente levando em consideração que foi um dos primeiros nomes mais conhecidos do gênero. Este livro é de 1898, então ainda é do século XIX. E ele traz uma grande inovação para a época. Ele vai contar sobre a invasão marciana na Terra, especificamente ali na Inglaterra. Foi um dos primeiros autores a abordar este assunto, e a forma como ele aborda é extremamente interessante. Ele vai colocar os marcianos numa posição não exatamente de vilões. Nós, seres humanos, também seremos criticados em várias partes do livro, a forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente e outros seres. Ele vai fazer grandes paralelos entre o que os marcianos fazem com os seres humanos na Terra. Será que nós somos tão diferentes deles assim? O que é que nós fazemos com outras espécies consideradas inferiores por nós? Os livros do H.G. Wells, pelo menos os 2 que eu li até agora, trazem reflexões muito interessantes, especialmente o outro livro que eu li dele, que foi A Ilha do Dr. Moreau, que levanta muitos debates, e já tem vídeo também aqui no canal desses 2 livros, tanto de A Guerra dos Mundos quanto do A Ilha do Dr. Moreau. Deixarei lá embaixo, porque acho que não vai caber tudo aqui nos cards, não. E essa edição, gente, está muito linda, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei do livro e mais detalhes da edição, é só dar uma conferida no vídeo que tem especialmente sobre ele. Li também essa novela bem fininha do Machado de Assis, O Alienista. Eu comecei a ler o Machado de Assis depois de velha, assim, depois que eu saí do colégio. Eu era uma aluna meio rebelde, eu não lia tanto assim os livros que os professores passavam. Eu lia bastante já na adolescência, mas eu lia outros livros. E lia de vez em quando, assim, os que eu tava com vontade de ler. Então, eu comecei a ler mais o Machado de Assis depois de adulta, e eu estou amando, eu completamente apaixonada pelo autor. Inclusive, eu acho que minha experiência com ele está sendo melhor porque eu já estou mais velha, porque eu fui atrás dos livros por vontade própria, por entretenimento e tenho vontade de conhecer a escrita dele, e eu me apaixonei pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas quando eu li no ano passado, em 2015. E o Alienista também achei incrível, é muito fininho, mas ele traz muitas críticas interessantes. Acho que todo mundo sabe sobre o que o livro trata, né? Sobre este doutor que abre um hospital para doentes mentais, e aos poucos ele vai enxergando aspectos de loucuras em várias pessoas dessa cidade, no estado do Rio de Janeiro, até que fica aquela questão: quem é louco, quem é são, qual é o limite entre uma coisa e outra. E achei uma leitura deliciosa. Ele faz parte de uma coletânea de contos, novelas, que saiu originalmente no livro Papéis Avulsos. Eu já baixei vários e-books do Machado de Assis para ler no Kobo, né, que já está tudo em domínio público, entre eles esses Papéis Avulsos, e com o tempo eu pretendo ler mais contos do Machado de Assis, e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre este autor tão incrível brasileiro. Também li em julho esta coisa linda que é o Saci de Monteiro Lobato, e eu gostei tanto deste livro que eu aproveitei para ler também o Caçadas de Pedrinho, que eu já tinha aqui em casa desde o ano passado, que faz parte dessa mesma coleção. O Saci é um livro interessantíssimo, ele foi escrito com um grande conhecimento do que Monteiro Lobato acabou reunindo de contos, histórias do folclore relacionadas ao Saci. Ele trabalhava numa revista, num jornal, se eu não me engano, na época, e ele pediu para pessoas do Brasil inteiro mandarem casos, mandarem histórias que conheciam a respeito
deste personagem folclórico brasileiro, e ele acabou reunindo muitas informações e escreveu este livro, e traz muitos ensinamentos e lições interessantes. Então, eu pretendo fazer um vídeo sobre o Saci e sobre Caçadas de Pedrinho juntos, talvez saia no final do mês de agosto, ou um pouco antes, se tudo der certo. O Caçadas de Pedrinho também é um livro muito fofo e ele traz mais personagens, assim, ele coloca mais personagens em evidência. Esse aqui é mais voltado, bem mais voltado para o Pedrinho e o Saci, mas é o meu preferido. Eu achei esse livro simplesmente incrível. Ele é um livro 5 estrelas sem sombra de dúvida. Eu fiquei louca para ler mais coisas do Monteiro Lobato desde que eu li este aqui. Fora que essas edições estão um show à parte. Ela tem várias ilustrações originais de grandes ilustradores que acabaram ilustrando a obra do Monteiro Lobato aí na época que esses livros foram lançados. E é isso, gente. Essas foram as leituras concluídas. Outras leituras ficaram em andamento no caminho e serão concluídas possivelmente em agosto ou em setembro. Mas no geral eu acho que o mês de julho foi um mês incrível, com muitas leituras boas, rendeu bastante. E de uma forma muito natural, assim, eu acabei conseguindo ler mais do que eu consegui nos meses anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo o que é que vocês andaram lendo nas últimas semanas, o que é que vocês andam lendo no momento. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!